Seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Essa semana nós vamos falar de um criador de manga larga marchador na cidade de Água Comprida, próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro. Viemos conhecer a criação da raça tipicamente brasileira e saber das histórias desse criador. Comece a saber um pouco mais sobre o Aras Civieri a partir de agora no programa Aras e Raças. Em meio ao canavial fica o refúgio dos manga larga marchadores do Aras Civieri. A maior parte das terras foram arrendadas para a cana-de-açúcar, mas no meio da lavoura, os potros marchadores nascem a cada ano. Eu nasci em Conquista, e passei minha infância toda em Conquista. Lá, a família do meu pai sempre mexeu com fazenda e a gente gostava muito de ir para a fazenda, final de semana, as férias, todas passavam na fazenda, dos avós, dos bisavós, e esse ambiente rural. E era muito gostoso, os primos todos juntavam, a gente juntava uma quantidade de meninos brincando muito grande na fazenda. E sempre andando a cavalo, correndo, brincando. E essa paixão, essa vontade de manter o cavalo, de continuar tendo cavalo, criando cavalo, foi desde criança mesmo. Então eu comecei a vir para cá, para a fazenda, que é a fazenda da minha esposa, nós começamos a mexer, a fazenda toda arrendada para cana, e eu gostava muito de vir para cá e a fazenda estava toda meio largada, abandonada, e eu comecei a querer ressuscitar a fazenda. E nessa, comecei comprando um cavalo, comprei um cavalinho de lida normal e resolvi ir numa cavalgada com esse cavalo. Foi onde foi o meu maior erro, ou o que me induziu a criar cavalo. Eu fui nessa cavalgada, o cavalo era realmente muito duro, um cavalo muito áspero, ele era bom para outras coisas, mas para andar realmente não dava. E foi uma cavalgada muito longa, de 7 horas, eu quase morri no final da cavalgada. Aí fiz uma promessa para mim mesmo, naquele dia, que eu nunca mais ia andar num cavalo ruim de sela. E nunca mais andei mesmo. Passado no outro dia, eu comecei a pensar qual seria o cavalo de sela que atenderia os meus anseios de andar num cavalo bom. E comecei a pesquisar, já sabia, já conhecia muito de cavalo, alguma coisa, e me veio à mente o manga larga marchador. Conheça um pouco mais sobre as principais características do cavalo manga larga marchador. Para os machos, o tamanho ideal é de 1,52 m. Para o registro definitivo, pelo menos entre 1,47 m e no máximo 1,57 m. Já para as fêmeas, o tamanho ideal é de 1,46 m. Para o registro definitivo, a altura deve ser pelo menos entre 1,40 m e no máximo 1,54 m. Nesta raça, são admitidas todas as cores de pelagem, mas a pelagem predominante é a tordilha. Os manga larga marchadores são muito utilizados em passeios, enduro, esportes e trabalho com o gado, devido à sua resistência e maciez de marcha. O manga larga marchador é o cavalo mais popular e o mais difundido no Brasil. Sua formação começou em 1740. Os registros dessa raça já alcançaram mais de 350 mil animais somente no país. As árvores centenárias contornam a área destinada à criação dos cavalos. A ampla varanda da sede é um convite ao descanso nos fins de tarde. O canto dos pássaros e os detalhes da fazenda fazem do lugar um refúgio de sossego para o médico Alexandre Civieri. Olha, eu posso te dizer que desde o dia que eu comecei a criar cavalo, eu sonho com cavalo todos os dias. Tá respondido? Tá respondido. Todos os dias, é uma outra vida. E é onde também eu descanso um pouco da minha profissão, que é médico.
Aqui no Aracivieri, a criação do manga-larga marchador é levada a sério. O criador faz questão de participar das exposições para aumentar ainda mais a visibilidade do seu criatório. A vitrine do manga-larga é a exposição, então todos que criam têm vontade de ir para a exposição. E a primeira exposição minha foi um animal que não tinha capacidade para ser um animal de exposição. Era animal para ser uma matriz, mas não um animal de exposição. E eu levei assim mesmo, diverti pra caramba, ficava triste que perdia, mas... E aí fomos num processo contínuo de melhoramento, de entender o que era a exposição, porque são diferentes, são animais, às vezes um animal ele é muito bom como reprodutor ou como matriz, mas ele não é um animal bom para exposição. Nem sempre eles são as mesmas, têm todas essas qualidades. E até que a gente foi percebendo isso. A partir do ano passado para cá, que meus animais começaram a se tornar competitivos nas exposições. Foi quando eu comecei a ganhar algumas exposições que eu fui participar. Eu já peguei animais que já eram selecionados, então não tive que passar por algumas situações de correção de defeitos em animais. A felicidade que eu tive de pegar matrizes muito boas mesmo, de uma linhagem, que é a linhagem 53, que a região nossa aqui, praticamente quase todo mundo cria só essa linhagem 53. E eu comecei e deu certo, e cada dia eu me surpreendo, e eu elogio que eu tenho, que eu recebo de todo mundo, que as minhas éguas, geralmente elas cobrem o cavalo, não é o cavalo que cobra a égua, de tão boas que elas são. Tinha uma égua, a Odília, era uma égua boa demais do que tá fazendo. Aí o outro rapaz trabalhava aqui, treinava ela. Aí começou a me passar, pra mim andar nela, eu comecei a andar nela, fui pegando o jeito dela. Mas sempre ia mexendo um pouquinho nela, porque eu não entendia muita coisa, não entendia nada, né, novinho. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 15 para 16, mais ou menos. Aí nós primeiro nós foi na Copa de Marcha, lá em Altinópolis. Aí tinha umas 14 éguas na categoria, ela ficou em quinto. Isso eu tava rindo à toa, né? Não precisava ter ganhado não, mas tava rindo, feliz. Aí depois de Altinópolis, nós foi pra Sacramento. Aí lá em Sacramento, ela magrinha, tadinha, faltava um mês pra ela parir, um barrigão mais magrinho. Aí foi, pega dali. Aí ela foi campeã. Não, aquilo acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Porque novo, não sabia quase nada, ser campeão. A pista tava até boa, tava até mais ou menos pesada. Fiquei feliz, não. Tava rindo à toa. De vez em quando ela me chamava atenção. Tiana, você tá ficando louco? Isso que você tá fazendo? Eu, não, calma, isso vai dar certo um dia. E tá aí. Vai dar certo um dia. Vai dar certo um dia, deu certo, graças a Deus. Hoje você começou a conferir um pouco sobre o Aracivieri. No programa de amanhã você continua vendo boas histórias sobre esse criador, Alexandre Sivieri. Te espero amanhã. Até lá!